Ensine essas coisas com persistência aos seus filhos. Ensine enquanto come, enquanto deita, enquanto levanta, enquanto anda, enquanto corre. Amarre na testa, amarre no braço, amarre nas pernas. Escreva no espelho do banheiro, escreva na porta de casa. Faça com que seus filhos conheçam o que Deus criou para que elas sejam e o poder que Ele separou para que elas, vestidas com esse poder, pudessem impactar nações. Deus não nos chamou para guetos, mas a partir de guetos apontamos para nações. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Selah Podcast. Aqui a gente medita na palavra e cresce fazendo análise de tudo que Deus nos deixou como ensino. Então vamos lá? Vamos crescer juntos agora. Crianças, as nossas crianças, as suas, as minhas, as crianças do mundo todo, alvos, sempre foram, não é agora, mas agora o Espírito Santo tem nos levado, nós os cristãos, a prestar atenção na forma como iremos conduzir as nossas crianças. Porque agora existe um olhar diferente, uma perseguição diferente, uma agenda global diferente, posicionada, apontando para as crianças. Novidade? Não. A Bíblia já nos falava sobre isso, sempre falou. E quando, claro, o alerta vem, é porque nós precisamos colocar um paradigma novo, uma atenção nova, um óculos, uma forma de enxergar a mesma coisa através dos olhos de Deus. E o que é que Deus, ou para onde Deus está nos levando, nos conduzindo a olhar nesse tempo? Jesus disse: deixai vir a mim as crianças. Jesus disse: delas é o reino dos céus. A importância com a qual Jesus olhou e olha para as crianças nos faz saltar aos olhos a importância do legado, da continuidade. Na época do Holocausto, quando os judeus foram massacrados, os primeiros a serem colocados em câmaras de gás eram as crianças, porque o objetivo era matar o legado judaico. Eu não quero que você pense que esse vídeo, que esse ensino tem um peso, uma carga, nada disso. É apenas um alerta leve, como é o sopro do Espírito, mas carregado da seriedade de quem fala da boca de Deus, ou pela boca de Deus. As nossas crianças estão sob ataque. Eu preciso olhar para a Bíblia e trazer à minha memória não só o que me dá esperança, mas o que me dá instrução. A Bíblia nos fala num texto primórdio, lá em Deuteronômio, por exemplo, logo após, ali no capítulo 5, logo após os 10 mandamentos serem descritos, no início do capítulo 6, diz o seguinte: esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse para que vocês os cumpram na terra para a qual estão indo, para dela tomar posse. E aí continua dizendo no verso 2: desse modo vocês, seus filhos, seus netos, temerão o Senhor, seu Deus, obedecerão a todos os decretos e mandamentos que eu lhes ordeno. Não é que eu lhe dei, é que eu lhes ordeno. É uma ordenança, é imperativo. E a continuação desse versículo diz assim: todos os dias da sua vida, para que tenham uma vida longa. Ainda em Deuteronômio, no mesmo capítulo 6, lá no verso 7, a palavra diz: ensine esses decretos, ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas
quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Verso 8 diz: amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Escrever o que, pastor? Os decretos de Deus, as ordenanças do Senhor, a lei do Senhor que deve estar no nosso coração. Nós estamos falando de algo do Antigo Testamento, da sombra, que em Jesus deixa de ser apenas uma sombra e passa a ser uma confirmação. Então Jesus diz: deixe vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Satanás detesta isso. A única chance que o Evangelho tem de continuar crescendo, expandindo e levando a palavra de salvação é por meio de crianças adestradas, treinadas, crianças que tenham pais que vivam a palavra, que sejam cheias do Espírito, que conheçam o Deus vivo, que conheçam não só o Iavé da antiga aliança, mas conheçam o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, que tenha relacionamento com a palavra que Iavé trouxe, mas conheça o trabalho de Jesus na prática, por meio daquilo que fazemos, inspirados pelo Deus Espírito Santo, que nos foi enviado para ensinar e lembrar sobre essas coisas. Que coisas, pastor? Deuteronômio 6:7. Ensine essas coisas com persistência aos seus filhos. Ensine enquanto come, enquanto deita, enquanto levanta, enquanto anda, enquanto corre. Amarre na testa, amarre no braço, amarre nas pernas. Escreva no espelho do banheiro, escreva na porta de casa. Faça com que seus filhos conheçam o que Deus criou para que elas sejam e o poder que Ele separou para que elas, vestidas com esse poder, pudessem impactar nações. Deus não nos chamou para guetos, mas a partir de guetos apontamos para nações. E esse é o chamado das crianças. Por isso hoje existe uma agenda muito séria caçando as nossas crianças com ensinos deturpados, dizendo a elas que elas podem fazer aquilo que elas não devem fazer. Por quê? Porque a Bíblia diz que elas não devem fazer. Por isso está escrito aqui: escreva na porta de casa, eu repito, na janela, no banheiro, pratique com elas, durma e acorde falando sobre isso, doutrine a mentalidade das crianças, porque delas é o reino, mas aqui, enquanto o reino é vindouro, elas estão caminhando debaixo de um legado que aponta para o reino de Cristo Jesus. Todas as vezes que Deus levantou um libertador, crianças foram caçadas. Quando Jesus veio ao mundo, as crianças estavam sendo caçadas para que Jesus fosse encontrado e ali findado fosse o legado cristão. Quando Moisés nasceu, crianças estavam sendo caçadas. Hoje, crianças estão sendo caçadas nas suas mentes, nos seus padrões, dentro das nossas casas. E muitas vezes nós, conhecedores da Bíblia, da palavra, sabemos, versados, fazemos com que tudo isso se torne tão complicado que os nossos filhos ficam distantes. Foi isso que Deus disse para mim: Saulo, por mais que você seja um profeta de ofício, por mais que você seja muito sério
com as coisas, com as minhas coisas. Você precisa comunicar essa lei ao coração dos seus filhos. Não adianta ganhar o mundo todo, filho, e perder o coração dos seus filhos, porque deles é o reino dos céus. Eles são o legado, eles são a continuidade. E nós estamos aqui falando do legado das crianças, da proteção que nós, os pais, os cristãos, os pastores, os bispos, os apóstolos, os adoradores, os que representam os 5 ministérios da palavra, nós precisamos pensar sobre isso, porque aquilo sobre o que eu não coloco debaixo de pensamento e reflexão não vai mudar. E isso que estamos vivendo hoje precisa mudar. Eu preciso proteger as crianças. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor. E o capítulo 54 de Isaías está falando sobre a futura glória de Sião. Isso me dá esperança, isso me dá um norte, isso me mostra para onde olhar. Agora, eu só vou chegar nisso se a minha mentalidade operar hoje, investindo, pensando, cuidando e sendo um exemplo para as crianças. Nós precisamos hoje de crianças que leiam a Bíblia, que profetizem, que tenham relacionamento com o conhecimento sobre o Iavé pré-exílico, o Iavé pós-exílico, mas que conheçam Jesus e conheçam a pessoa do Espírito Santo. Crianças que tenham sonhos, visões, como hoje nós já temos isso. E hoje eu venho como um profeta de ofício para te alertar sobre os seus filhos, sobre as nossas crianças, sobre as suas crianças. Inspire os seus filhos a Deus. Ensine a Bíblia, mas ensine vivendo. Não deixe que eles achem que ler a Bíblia seja algo extremamente chato e cansativo. Leia com eles, torne histórias, viva momentos com eles, sejam crianças de uma faixa etária pequena de idade ou crianças já adolescentes, já entrando para a juventude. Ande com elas, é isso que Deuteronômio está nos instruindo. Caminhe com elas, ensine enquanto comem, enquanto dormem, enquanto acordam, enquanto vivem, enquanto fazem as suas escolhas, porque esse é um legado que começa pelas crianças. Da torre, nós fazemos soar o alarme. Cuide das crianças, porque assim como Deus tem um plano para cada uma das nossas crianças, o nosso inimigo também tem uma agenda já em atividade para tentar ceifar na mente o pensar, o construir, o projetar a partir das crianças. E do alto da torre, nós conseguimos ver a movimentação do inimigo. E daqui, nós nos juntamos como exército do Senhor e liberamos uma palavra de proteção sobre casas, famílias, crianças. Não só uma proteção física, porque essa guerra é ideológica, é espiritual, e o posicionamento precisa ser ideológico, espiritual, fundamentado na palavra e debaixo daquilo que Jesus fez. Jesus nunca disse vão e façam, ele disse vamos, façamos. Pegue na mão das crianças, ensine a elas o caminho. E eu repito, todas as vezes que Deus quer liberar, levantar libertação e direcionamento, as crianças começam a ser perseguidas. Foi assim com Moisés, foi assim com Jesus,
está sendo assim hoje. Por quê? Vamos orar, interceder, pesquisar. Mas vamos, quanto famílias, dar as mãos como igreja e cobrir famílias e crianças. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O Senhor te abençoe.